Você já viu alguém ficar sem palavras após uma reflexão profunda sobre a fé? Neste vídeo, vamos ver como as palavras do Rodrigo Silva, um teólogo renomado, deixaram Ruyter sem resposta. Você vai se surpreender com o impacto dessas palavras. Fique até o final para entender o que aconteceu. Ruyter, conhecido por ser um dos maiores marqueteiros da internet, em entrevista ao podcast com Thiago Nigro, interagiu em uma conversa com Rodrigo Silva, que trouxe uma reflexão poderosa sobre fé e paradoxos bíblicos. Mas o que ninguém esperava é que as palavras de Rodrigo tocariam o coração de Ruyter de uma maneira que o deixou sem palavras. Vamos acompanhar esse momento juntos. Não, porque olha só, você entende que você é um cara polêmico, tem gente que te ama, tem gente que te odeia. Você concorda com isso? Sim. Concordo, beleza. Eu também, tem gente que me ama, tem gente que me odeia, eu acho que todo mundo que cresce, de alguma forma tem isso, né? Alguns mais, outros menos. Mas o que eu queria falar aqui, Rodrigo? Eu tava numa reflexão aqui, o Ruyter tava falando sobre, putz, mas calma, tô começando e tal, por mais que ele tenha muito resultado na área dele, e eu vejo que, com o tempo, a gente acaba colocando todas as pessoas em caixinhas. E aí, um amigo meu perguntou o seguinte, cara, por que fica ouvindo música assim na igreja? Tipo, música de quem fere os princípios da igreja, por exemplo, né? Quem tem, sei lá, quem é um pecador, por exemplo. Por que você ouve música de quem é um pecador na igreja? E aí, rolam muitas brigas para que as pessoas, elas não coloquem música de quem é pecador na igreja. Fala, que absurdo isso e tal. Aí você fala assim, sabe aqueles salmos escritos por Davi? Você cantaria esses salmos na igreja? Aí, claro, é de Davi. Cara, mas Davi, cara, traiu a esposa, né? Matou uma pessoa, fez tudo isso. Por que você ouviria o salmo de Davi? Então ele fala sobre isso porque a gente não tem esse coração de perdoar, de arrependimento. A gente condena todo mundo. Então tem gente que condena o Ruyter, tem gente que me condena, tem gente que condena. E essa aqui não é uma visão que faz sentido. Você concorda com isso? Concordo. Aliás, a Bíblia, Ruyter, como a própria teologia, tem muitos paradoxos. Eu estava agora batendo um papo sobre isso lá com o Bruno e a Malu, e a gente estava falando sobre isso. Um paradoxo não é uma contradição idiota. O paradoxo são duas coisas completamente opostas que convivem bem. Exemplo, estou farto de não ter nada. Isso é um paradoxo. Se você não tem nada, como é que você está farto? É um paradoxo. E na Bíblia tem os paradoxos de Deus. E um dos paradoxos de Deus é, Jesus nunca negociou a doutrina. Ele não falou, eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus foi taxativo. Conversando com a mulher samaritana, ele falou assim, olha, a salvação vem dos judeus, ponto. Não é dos muçulmanos, dos budistas, no dia muçulmano na época. Mas ao mesmo tempo que Jesus era tão rigoroso assim com a doutrina, ele mostrava que Deus tem filhos e filhas em todos os lugares, mesmo fora daquilo que alguns consideram ortodoxia. Por exemplo, havia uma mulher cananeia que tinha um fluxo de sangue, e ela era pagã. E Jesus curou a filha dela, e depois veio um centurião romano, que era representante do exército de Roma que oprimia os judeus. Ele estava na ativa. E em ambos os casos, Jesus olhou, curou o servo do centurião, a filha da mulher, e falou o seguinte, olha, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Em outras palavras, o Jesus da Bíblia pode virar na minha cara hoje e falar assim, tá bem, você tá seguindo a minha doutrina aí, ensinando os podcasts aí com o Thiago, com todo mundo aí, só que olhando para esse budista, para esse shintoísta, para esse muçulmano, para esse hindu, eu não encontrei no catolicismo nem no protestantismo uma fé como desses homens. E vai chocar o meu chauvinismo religioso, você entendeu? Eu só sei de uma coisa. Uma vez perguntaram ao Rabi, resuma-me ali os profetas enquanto eu faço 4. Ele bateu com a bengala no cara e falou, vai embora, é muito grande, não dá para fazer isso não. Perguntaram para Jesus também, qual é o principal mandamento? Ele falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cada vez que você faz uma ação social que tem na internet lá, é aquela questão, você está ajudando um pequeno. Olha uma coisa importante, a Forbes, está falando isso agora com o Bruno, a Forbes mede muito a riqueza de uma pessoa pelo patrimônio financeiro que ela conquistou, quantas ações, quanto dinheiro investido e tudo mais. Mas a Bíblia faz uma medição diferente. A Bíblia mede, porque Salomão, financeiramente falando, não foi o homem mais rico do mundo. Sabia disso? Porque o Bruno me perguntou isso. Salomão, mas não. O templo que Salomão construiu em Jerusalém é 1/20 do templo de Karnak no Egito. E o templo de Karnak não é o mais antigo. Salomão não era, financeiramente falando, o homem mais rico do mundo.
Mas por que ele é considerado o homem mais rico do mundo? Pelo legado. Pelo legado. E o que é o legado? É aquilo que você olha para trás na sua vida e ao redor de onde você está e fala assim, o que eu estou deixando de bom? Quem convive comigo está saindo melhor ou pior? Se ela sair do mesmo jeito, você também não está contribuindo nada, isso é ruim. As pessoas que convivem com você, seja o cara que lava o seu carro, seja a sua esposa, seja o seu aluno, eles estão saindo melhores ou piores. Quando você olha para a sua biografia, o que eu causei de transformação na vida das pessoas? A Forbes não mede isso, mas isso é que faz de você um grande homem. Vamos fazer essa lista no Grupo Primo. Uau, muito bom. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Muito obrigado, Rodrigão. Não é o lugar dele agora? Ah, é verdade. Cadê o iPhone dele? Segue. Hã? É verdade. Eu também te sigo, cara. Eu quero meu iPhone também, cara. Eu quero saber verdade. se a equipe trouxe 4 iPhone aqui, porque tá todo mundo aqui Teria sido um seguindo. conteúdo maneiro, né? Tinha que ter pensado nisso. Não, a gente vai fazer daqui a pouco isso daqui. Fazer dentro do escritório. Obrigado, Rodrigo. Valeu, cara. Rodrigo, obrigado. Valeu. Então é isso. Se você veio aqui pra condenar ou julgar, sai fora. Você não é um cristão de verdade. Se isso aqui não é multiverso, eu não sei mais o que é, tá ligado? Aí, eu sempre quis conversar com o senhor. Ruyter é um influencer de 26 anos e hoje se define como bilionário, filantropo, gênio e humilde. Ele diz que ficou bilionário aos 25 anos, mas o que ninguém sabe são as grandes dificuldades que ele passou. Ruyter diz que já passou fome, trabalhou em uma barraquinha de cachorro-quente e teve vários negócios, incluindo uma loja de produtos de limpeza para delivery durante a pandemia. Além disso, ele morou de favor e passou por muitos problemas familiares que, segundo ele, o apegar-se à fé em Deus foi o que o manteve com uma mente sã. Cara, então você mesmo estava morando de favor, você não tinha nenhuma perspectiva de dar certo, porque não só você não tinha patrimônio, como Não, na verdade você... vou ganhar 1 milhão por mês. Aham. Eu moro de favor, eu ria, né? O que te fazia ter essa fé, cara? Cara, eu tenho fé em Deus muito, muito forte de que ele não iria me botar em situações irreversíveis, que as situações eram para eu aprender, para eu fazer algo. E eu sabia que eu não ia desistir até conseguir, de forma alguma. Exatamente. Sem a fé em Deus, eu não teria me mantido. Porque eu não era tão religioso, se eu não tivesse encontrado Deus na época, eu não teria conseguido permanecer sã. Uhum. Não pelos problemas financeiros, que os problemas piores para mim eram os familiares. Hoje, ele comanda a empresa Monetize, que tem o objetivo de ensinar a impulsionar as vendas de um negócio e ainda ajuda seus seguidores com doações aleatórias. Com muitos projetos em andamento, Ruyter se dedica diariamente a impactar um número crescente de pessoas. Milhares já se inspiraram em sua história de vida e conquistaram seus sonhos através das dicas que ele compartilha em seus canais. Você acha que ele impacta a vida das pessoas positivamente? E acredita que as palavras de Rodrigo Silva tiveram impacto em sua fé? Deixe o seu comentário. Até a próxima!